Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar do Max Renda, do MXRF11. Eu lhe dei uma olhada no relatório desse mês dele e notei lá alguns problemas e quero conversar com vocês hoje sobre isso. Então se você tem interesse no MXRF, fundos imobiliários, curte esse vídeo, já se inscreve no canal aqui se você ainda não é inscrito. Fica comigo até o final que a gente vai conversar sobre ele, sobre esses problemas hoje, depois da vinheta. Bom, só para a gente ter noção de como é que está o MXRF, no momento que eu gravo esse vídeo, o preço dele está R$ 10,61, R$ 10,61. Ele está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 9,24%, que é um dividend yield incrível. Comparando os juros que a gente tem hoje, é um dividend yield incrível, mas isso reflete somente o passado. A gente precisa olhar para o futuro, não necessariamente porque ele tem essa boa rentabilidade passada, ele vai garantir isso no futuro. Quando a gente pega o PVP dele, está 1,05, ou seja, o preço dele estaria 5% mais caro do que o seu valor patrimonial, o seu preço justo. Só que essa questão do preço justo é um pouco mais confusa do que isso. O último rendimento dele foi de 7 centavos. E antes de conversar sobre os problemas que eu identifiquei nele, eu queria primeiro, lógico, dar as boas notícias. Nem tudo nesse vídeo hoje vai ser problema do MXRF. Bom, como primeira boa notícia, o MXRF finalmente oficialmente é o fundo mais popular da indústria de fundos imobiliários do Brasil. E isso se oficializa com ele tendo a maior base de cotistas dentro dos fundos, atingindo 269 mil cotistas. É gente pra caramba. Isso porque, querendo ou não, ele é um bom fundo, ele tem um valor da cota acessível, acaba atraindo muita gente, porque tem mais facilidade para investir, é mais acessível, você não precisa ter 120, 110 reais lá para comprar uma cota, com menos você já consegue investir nele. Foi assim que eu comecei por ele, já falei aqui no canal, é um fundo que eu invisto, é um fundo que eu gosto, mas identifiquei esses problemas e não posso deixar de trazer para vocês. Outra notícia boa é que ele terminou a sua 6ª emissão de cotas, ele conseguiu captar 590 milhões de reais e ele já começou a alocar uma parte desse dinheiro. Ele, nas alocações, ainda em setembro, ele comprou 7 CRIs, alocou aí cerca de 90 milhões desse montante. Ele investiu em 5 FIIs, que dá cerca de 83 milhões. Majoritariamente ele comprou o SPVJ, é um fundo de varejo que não é negociado na bolsa. Eu acho que a estratégia dele aqui foi investir pelos dividendos e mais na frente, se ele conseguir vender por um valor acima, agregando valor ao cotista, tudo massa. Ele investe também em permutas financeiras, é quando ele investe em desenvolvimento, mas não diretamente. E aí ele investiu lá em 2 imóveis lá na cidade de São Paulo, cerca de 25 milhões. O que dá nisso tudo uma alocação de 200 milhões e ainda falta dinheiro para ele alocar, ele deve alocar ao longo do mês de outubro. Mas quais foram os problemas que eu identifiquei nesse fundo durante esse relatório? Primeiro, como eu já disse, o último rendimento que ele pagou foi de 7 centavos. É uma coisa que a gente já está acostumado que ele pague, mas a gente precisa olhar mais a fundo. O resultado dele no mês de setembro foi somente de 6 centavos. E para distribuir os 7 centavos, ele precisou pegar lá a gordura dele, coisa que todo fundo faz isso, está acostumado a fazer, para tentar manter o dividendo pago numa casa lá mais recorrente. Só que acabou a reserva, acabou a gordura do MXRF, ele não tem mais resultado não distribuído. Então, para ele manter essa distribuição de 7 centavos no próximo mês, ele vai ter que gerar um resultado maior do que ele gerou no mês passado. Possa ser que o gestor já esteja de olho ou esteja ciente de que vai haver alguma distribuição, alguma receita imobiliária referentes às permutas financeiras que não tem distribuição recorrente. O fundo ganha dinheiro com elas quando a obra já está mais perto do fim, quando está perto de emitir a documentação lá, o habeas. Isso não é tão frequente. E aí possa ser que por isso o fundo venha nos próximos meses a dar uma diminuída na sua distribuição de rendimento. Vou falar mais sobre isso ainda. Eu fiz um vídeo sobre o MXRF, sobre a subscrição do MXRF, a última emissão de cotas que teve. Vou deixar aqui no card e também na descrição para você olhar. E nesse vídeo eu falei, e vou repetir aqui hoje, que o rendimento base, a distribuição base do MXRF, contando só o que a gente consegue ter recorrentemente, que é através dos CRIs dele, é na faixa, na casa lá dos 5 aos 6 centavos. Só que para um fundo de papel, ele tem indexadores ligados ao CDI, ao IPCA, ao IGPM, e a gente está num momento de juros baixos, apesar de
a gente está num momento de juros baixos, de um IPCA um pouco mais baixo, voltando a subir. Apesar do IGPM ter dado esse estouro, a carteira de indexadores do MXRF ela é pouco indexada ao IGPM, pouco menos indexada ao IPCA e mais concentrado no CDI+. E aqui é outro problema que eu vejo, que é o aumento dessa concentração no CDI+. Há 4 meses atrás, essa concentração era de 57%, hoje está em 64%. Então, dentro dessa subscrição, eu acho que ele tinha a oportunidade de dar uma balanceada mais nisso. Apesar dessa indexação ao CDI estar mais ligada ao risco creditício que o fundo consegue pegar de boas empresas, e aí conforme o risco é menor, a remuneração, o indexador também tende a ser mais menor. O fundo está investindo em CRIs mais high grade, que quer dizer que eles são mais qualificados, têm uma qualidade creditícia melhor, a situação financeira das empresas é melhor. Ou seja, no frigir dos ovos é um fundo mais seguro e por ser um fundo mais seguro ele vai pagar menos. Quando a gente fala em investimento geral, ações, tudo isso, o grau de rentabilidade está ligado ao grau de risco. Não tem para onde correr disso. Mas isso para mim é um problema, está muito concentrado no CDI, a gente está com o CDI lá embaixo por causa da taxa de juros no Brasil. Para mim isso é um item de preocupação. Dito isso, não sei qual é a estratégia do gestor, se ele tem em vista já, de novo, uma distribuição, um lucro imobiliário vindo de uma permuta financeira, se ele já está ligado que vai conseguir ganhos nesses investimentos em fundos imobiliários que ele fez esse mês para tentar gerar mais resultado para o fundo e aí manter a distribuição lá certinha, recorrente nos 7 centavos, na base dos 7 centavos, que é o que a gente está acostumado a ver. Mas não se assustem mesmo se nos próximos meses a distribuição do MXRF cair para 6 ou até mesmo 5 centavos. O fundo está mudando de cara, ele está correndo para essa... Não está correndo, mas está indo em direção a CRIs de mais qualidade já falei, traz um retorno, mais qualidade no sentido creditício da palavra, isso aí traz um retorno um pouco menor. A gente pode estar migrando para uma entrega de resultados um pouco menor no MXRF. E aí você precisa repensar isso dentro da sua carteira de investimentos. Você precisa talvez realmente repensar a sua estratégia. Se você traz um fundo mais apimentado para diversificar, um fundo de papel mais apimentado para diversificar junto com o MXRF, não sei como é a carteira de vocês, mas vou precisar fazer isso na minha. O fundo tem também ainda 23% do caixa, então ele ainda está com dinheiro para alocar. Não sei qual vai ser, onde é que ele vai alocar, se ele vai puxar para mais CRIs, espero que sim. Se ele ainda vai colocar, mas ele já falou no relatório que ele tem um pipeline mais estruturado lá para as permutas financeiras, a parte de imóveis dele. Então ele ainda tem esse saldo aí, essa gordura, para tentar dar uma equilibrada nessa concentração de indexadores, que é uma preocupação para mim. E acredito que ele vai fazer isso, que o gestor vai fazer isso com certa agilidade. Acho que no próximo mês a gente já vai ter os recursos da última emissão já todos alocados, mas fatalmente eu acredito, já aceitei, espero que vocês aceitem também, que no próximo mês deve dar uma baixa no rendimento do MXRF. E espero que eu pague com a língua, espero que o gestor cuspa na minha cara e diga que eu estava errado e que ele consiga distribuir 6, 7, 8, 9 centavos. Quanto mais dinheiro, melhor para mim, melhor para vocês. Eu invisto, eu acredito que você, se está assistindo esse vídeo, também investe. Se você ficou até aqui, gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu falo muito sobre fundos imobiliários, falo bastante sobre o MXRF. Comenta aqui embaixo se você realmente investe no MXRF ou se você está pesquisando mais sobre ele para investir. Se você investe em mais de um fundo de papel, me diz também, eu quero saber qual é esse outro fundo de papel que você investe junto com o MXRF. Lembrando que eu considero o MXRF um fundo de papel porque majoritariamente ele investe em CRI, mas tem muita gente que considera ele um fundo híbrido, porque tem essa parte de fundos imobiliários, tem essa parte de imóveis, de permutas financeiras. Bom, gostou do vídeo? Curte, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.